aqui firmes e fortes na presença do Senhor. Vamos tirar um tempinho para nós orarmos, falarmos com Deus. Você peça ao Senhor que Ele ilumine o teu coração, que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração, que venha quebrar toda a barreira do nosso eu, para que a palavra do Senhor venha ser como semente, em solo bom, em terra boa, porque nós sabemos que nós vamos produzir 30, 60, 100 por 1, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais este momento na Tua presença, Senhor. Ó Pai, Tu és glorioso, Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és o Criador dos céus e da terra, Senhor. Nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. O Senhor nos resgatou, nos transformou. O Senhor, ó Pai, mudou a nossa mente, transformou o nosso coração, Pai, para que pudéssemos, ó Pai, compreender, Senhor, o Teu plano, o plano redentor. Ó Senhor, numa sociedade, num mundo onde pecado não é mais pecado, Senhor. Numa sociedade onde tudo é relativo, Senhor. Ó Pai, numa sociedade onde todos têm uma verdade própria, individual. Ah, Senhor, onde a Tua palavra não é absoluta, não é a verdade absoluta. Ó Pai, nós estamos aqui para dizer que Tu és soberano, que Tu és Senhor, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra que é luz, ó Pai, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Pai, nós queremos cada dia mais confiar nessa palavra, Senhor. Nós queremos cada dia mais, Senhor, receber revelação de Ti, Senhor. Ó Pai, Salomão vai dizer, Senhor, que a sabedoria vinda dos céus é muito mais valiosa do que a prata e do que o ouro, Senhor. Ah, Pai Celestial, nós queremos enriquecer, comprar de Ti ouro, Senhor. Ó Pai, o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Pai. É assim que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar, fica à vontade. Semana passada, né, irmãos, nós estávamos falando de missões urbanas. Nós viemos discorrendo sobre vários aspectos das missões urbanas. E como é importante nós estarmos inseridos nesse contexto da cidade. Nós vemos a palavra de Deus narrando que Jesus percorria as cidades, as sinagogas, pregando, ensinando, curando enfermos. E nós temos a nossa realidade hoje urbana. Uma realidade que é diferente da realidade que Jesus enfrentou. Mas Jesus também tinha a sua realidade. Nós temos uma realidade com outros desafios. E nós, como o próprio Jesus e como o próprio apóstolo Paulo, nós temos que compreender quais são esses desafios que nós temos na sociedade. Nós temos que ter uma cosmovisão, né, desse universo urbano onde nós estamos inseridos para poder evangelizar. Senão nós não conseguimos evangelizar, irmãos. Senão nós vamos falar uma língua que as pessoas não vão entender. O evangelho não vai ser transmitido. Nós vamos estar respondendo a perguntas que aquela sociedade não está perguntando. E eu quero falar hoje. Eu ia até terminar o assunto da semana passada. Terminar não, ia continuar, né? Ia falar sobre contextos das cidades bíblicas, né? Vou deixar para outra aula. Hoje eu quero falar sobre esses desafios, né, na cidade. Eu quero entrar em algo mais estratégico, mais prático de evangelismo, para nós entendermos
como nós devemos nos portar? Porque nas outras aulas a gente vem falando. Nós temos que ter uma boa comunicação, nós temos que conhecer a cultura, nós falamos das missões transculturais, nós temos que conhecer a cultura do receptor, daquele que vai receber a palavra do Senhor, né? Não adianta a gente vir com estratégias antropológicas somente, irmãos, né? Como nós vemos, nós temos desconstruído aqui alguns conceitos das missões pós-modernas, que, na verdade, irmãos, eu me apaixonei por missões em 2012 e eu comecei a ver cada coisa assim que eu falo, meu Deus, né? O que se passa na cabeça das pessoas? O que elas pensam quando elas vão falar daquele que salva essas pessoas, daquele que tira essas pessoas das trevas e traz para a luz, né? Então, hoje, na missiologia pós-moderna, nós vemos estratégias antropocêntricas, da antropologia, ou seja, primeiro vamos ganhar essa pessoa com alguma ferramenta secular, depois nós pregamos a palavra, o que na verdade não é a palavra, é parte da palavra, que nós falamos sobre isso, de você chegar com abordagem evangelística, Jesus te ama. Como nós podemos falar do amor de Jesus sem falar que nós estávamos perdidos e o amor de Jesus nos alcançou? Sem falar do pecado que nos afasta desse amor. Como que nós podemos falar de salvação? Nós vamos falar sobre isso, de salvação para uma pessoa que para ela não está perdida. Ela não está perdida. Primeiro a pessoa precisa entender alguns aspectos. Então quero colocar um texto base aí para nós. Eu já falei, Mateus 9:35. Hoje não vai ter slide não, tá, irmãos? Hoje vai ser mais batidão. Olha lá. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando fala ensinando na sinagoga, irmão, nós vamos em algo muito interessante sobre o evangelismo, olhando para essa parte, o que está implícito nessa parte aí. Jesus pregava na sinagoga. Nós vamos falar sobre isso. Então, irmãos, passando essa introdução, vamos caminhando. Na cidade, nós encontramos cada vez mais um conceito pluralista, místico, multirreligioso e relativista. Para pensar na sociedade em que nós vivemos, né? E que é uma sociedade pluralista ou multirreligiosa. Só pela palavra você já deve imaginar, né? Essa sociedade que tem um pensamento pluralista, que hoje está assim, uma tônica assim, que não tem como você não notar, eles rejeitam dogmas, doutrinas, né, verdades universais absolutas. Esse pessoal rejeita tudo isso. E eles querem agregar conceitos filosóficos de tolerância, de tolerância à diversidade, essas coisas que nós vemos hoje em dia. Eles agregam isso e negam as verdades absolutas universais. Um exemplo, se você conversar com os antigos, ele vai falar muitas verdades universais que é bíblico, mas nem ele sabe. Foi passado de geração em geração. Agora, a nossa sociedade pós-moderna, a nossa geração, irmãos, ela virou do avesso. Ela está de cabeça para baixo. É totalmente o oposto. Tudo é relativo. Você não pode falar uma verdade absoluta, né? O pluralismo, na verdade, é o quê? É aquilo assim, se é verdade para você, tudo bem. Cada um tem a sua verdade. São várias verdades, né? Não tem uma verdade absoluta, algo concreto. É líquido, é diluído.
Então, é a verdade do indivíduo. É a verdade do indivíduo. Eu tenho a minha verdade. Não importa qual é a sua. Importa que eu tenho uma verdade e eu me sinto bem assim. Me sinto bem com essa verdade. Ela me faz bem. Isso é o pluralismo. Tá? Eles negam a verdade absoluta. Eles dizem, eu não preciso de uma verdade absoluta. Não preciso da palavra de Deus. Ou eu não creio na palavra, na Bíblia, como uma verdade absoluta. Eles têm respeito. Você acha que as pessoas não gostam de Jesus aí fora? Com esse pensamento? Gostam, acham bonitinho. Principalmente o Jesus que os cristãos estão pregando hoje. É bonito, falam, não, que legal. Jesus, né, foi um grande homem, um grande profeta. Uns falam que ele é o anjo Miguel, outros falam que ele era um profeta, um grande profeta, né? Mas que é Deus, só nós que somos monoteístas, né, irmão? Só nós que cremos no Senhor, sabemos que Ele é Deus e Ele é Senhor de toda a terra e céu. Toda a autoridade foi dada para Ele, no céu e na terra. Então hoje você falar politicamente, se você falar uma verdade absoluta, é algo politicamente incorreto. Não pode falar uma verdade absoluta. Meu Deus, você falar que homem é homem, né? Tem o cromossomo X, XY, não pode. É todos, todes, né? Então, essa é a sociedade que nós temos que entender que nós vamos evangelizar. E daí, já parou para pensar como se faz isso? Como que você vai quebrar, vencer essa verdade da pessoa? Irmãos, é um grande desafio. E as pessoas pensam que evangelizar hoje é só falar Jesus te ama. Não, Jesus te ama, Ele morreu por você numa cruz. Quase que ajoelha assim, pede assim, aceita Ele, por favor. Aceita Jesus. Não, irmãos, isso aí não é a missão bíblica. Não é a missão bíblica. Então eles negam a autoridade e principalmente a singularidade do Evangelho. A autoridade e a singularidade da Bíblia, do Evangelho, de Jesus. Né, irmãos? A diferença do cristianismo é que Jesus, irmãos, Ele está vivo. Maomé está morto, Buda está morto, Moisés está morto. Mas Jesus está vivo. E Ele tem comunhão conosco. Essa é a singularidade. E o mundo rejeita isso. Nós temos que evangelizar tendo isso em mente. Nós temos que ter isso em mente. Multirreligiosidade. O que é multirreligiosidade? É o misticismo. O misticismo é a crença do além. É o estudioso, vem do grego místicos, que é o estudioso do além, ou seja, aquilo que está longe. Aquilo que está bem longe. Quando se fala do além, nós entendemos que fala algo após a morte, depois da morte, né? Ou vou além do mar, né? Eu estou atravessando um grande, vamos colocar um grande abismo, um grande espaço. E hoje nós também temos uma sociedade mística. Por isso que dentro da igreja nós vemos muito misticismo. Nós pensamos que é espiritual, né? Nós pensamos que é espiritual, mas é cultural também. É cultural. Todo mundo sabe e já ouviu tantas coisas aí dos seus avós, né? Não, meu Deus do céu, eu perdi de chupar manga com leite. Perdi, não pude fazer isso aí, irmãos. Porque falavam que fazia mal, né? Até gema, na época, até gema do ovo, né? Não, falavam que era bom a gema do ovo. Depois começaram a falar que não é mais. Então, assim, coisas que são misticismo, algo que não tem fundamento, que é um exagero, que vai além. Então, essa multirreligiosidade que nós vemos hoje, todo caminho leva a Deus,
né? Nós vemos assim, existe várias formas de alcançar a espiritualidade, ou seja, a verdade espiritual, ela não tem só uma forma, tem várias formas, várias facetas. Mas, só que a verdade da multirreligiosidade é que todos buscam um significado para a sua espiritualidade, mas não em Deus, não em Jesus. Todas as religiões que nós contemplamos hoje, todas elas buscam uma espiritualidade. Mas para dizer assim, eu busco a espiritualidade que me faz bem, sempre para o indivíduo, sempre aquele egoísmo. Eu busco, eu sou devoto, eu sou budista, eu sou espírita, eu sou isso porque é a religião que me faz bem. Será que nós podemos dizer isso do cristianismo? Claro que sim, mas não da forma que eles trazem, que é o bem-estar, que é o alimentar o ego, enfim. Nós sabemos que a vida com Cristo, uma vida de paz que o mundo não pode receber, mas que nós encontramos o grande desafio de negar a nós mesmos para viver Cristo. Por isso que Paulo disse: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então a multirreligiosidade, irmãos, que é esse pluralismo, ele é o sistema religioso perfeito. Por isso que eles conversam entre si, dá certo, né? O espírita com o outro lá, enfim, sem citar, mas eles se dão bem. Ecumenismo, e fora, o sincretismo religioso sempre houve, né? Mas assim, hoje é muita mistura. Hoje eles se unem lá, não, todos os caminhos levam a Deus. Isso faz parte da nossa sociedade. A sociedade brasileira, ela é mística. Ela é mística. Se eu fosse citar aqui, irmãos, né, até cristãos, sem perceber, são místicos. Tem gente que usa um colarzinho com uma cruz aqui porque gosta, mas tem outros que mesmo que sabe que aquilo não é nada, mas parece que se sente melhor ao usar aquilo ali. É como um amuleto. Quantos amuletos nós vemos, irmãos, no cristianismo hoje? Muitos amuletos. Muitos mesmo. Principalmente no neopentecostalismo, né? Então, assim, tem gente que faz aquela fezinha. Tem gente que mesmo que sabe que a sua vida, vamos colocar o cristão, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Quando vai virar o ano, ele não abre mão de passar com a camisetinha branca. Vai resolver? Não, é misticismo, não vai resolver. Vai resolver. Não tem problema você passar, tá, irmãos, com a camiseta branca. Não tem problema nenhum. Amarela, preta, mas aquela coisa, não, eu tenho que passar com a camiseta branca a virada do ano. Então isso é misticismo. E eu quero te mostrar que uma coisa pequena, né, faz um estrago muito grande. Nos leva por outra vertente. Nós vemos, né, hoje em dia tem a questão da tatuagem, né, o pessoal faz tatuagem ali, eu amo Jesus Cristo e tal, né? O óleo ungido também, o pessoal usa óleo ungido para tudo, a Bíblia está falando que é para enfermo, mas eles usam óleo ungido para tudo, né? Então, isso tudo é misticismo. Nós vemos muito, eu estou citando a igreja, porque nós vemos isso muito na igreja. E isso é cultural. Isso é cultura. Não sei se eu faço isso, irmãos, mas eu vejo muitos pregadores, quando pega no microfone, o tom de voz já muda. O tom de voz dele começa a mudar, né? Não sei, começa a engrossar a voz, né? Parece o Magno. Quando está falando, vai no mansinho, quando vai cantar... Magno.
Mas não é, irmãos. É essa coisa, parece que incorpora, né? Parece que incorpora, né? Quando vai começar a pregar, a voz já engrossa. E, irmãos, dentro do pluralismo, nós temos aqui dois tipos de pensamento dentro do pluralismo. Um é o racionalista. O racionalista, ele pensa assim: tudo tem que ter uma compreensão, né, do nosso intelecto. A gente tem que compreender para aquilo ser tido como verdade. Tudo tem que compreender. Não precisa sentir nada, né? Ele apenas precisa compreender. E aquilo já se torna uma verdade absoluta. Somente aquilo que a mente entende, independente da experiência. Ele não precisa ter experiência. É igual, muitas vezes, a gente vê os médicos, né? Quando Deus faz um milagre, o médico ele fica procurando. Não, mas não é possível. Não é possível. Faz exame, refaz exame. Não é possível. Não crê, né? Porque ele está baseado somente na razão. Somente na razão. E tem o outro lado, irmãos, que é os sensoriais. Os sensoriais é assim, tudo é por sentir. Não. Se não tem um clima aqui, uma música por trás, ou o pregador não grita, não pula aqui, não, acho que o culto está muito frio. Ele não está sentindo nada. Ele não está sentindo nada. O sensorial, tudo ele tem que sentir para chancelar aquilo como uma verdade absoluta. Para testificar para ele precisa sentir, ele precisa arrepiar. Então tem esses dois extremos, só que nós temos que estar no meio, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que Jesus ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus ele sentiu a dor. Jesus ele sentiu o que nós sentimos. O homem é feito de espírito, alma e corpo, nessa ordem como o apóstolo Paulo diz. Espírito, alma e corpo. E se nós formos também para a Bíblia só pelo lado racional, a gente vai errar. O lado racional aqui da Bíblia tem um complemento com a experiência que o Espírito Santo nos dá. Paulo fala que ele pregou a palavra da cruz, mas com poder. Com poder. Então, nós temos que ter esse meio termo. Nós temos que estar ali no meio. Mas, na sociedade, nós vemos muitos os extremos. Nós vemos muito o extremo. Esse desafio que você vai encontrar, talvez um lá é muito extremista para cá, e o outro é muito extremista para lá. E a verdade bíblica está no meio. Entendeu? E aí nós temos que mostrar para eles, confrontando, com a palavra, mostrando que não é nenhum e nem outro. É a mesma coisa que a gente pensar assim: Deus ele não é nem de esquerda e nem de direita. Não é verdade? Ele não é nem de esquerda e nem de direita. Mais ou menos assim para a gente entender. E, tendo dito isso, irmãos, vamos ver uma implicação quanto à evangelização dentro desse contexto que nós falamos aqui até agora. Todo esse pluralismo. Nós temos que entender, em primeiro lugar, que a visão que a sociedade tem da Bíblia mudou. Antigamente nós sabemos, mesmo que havia um misticismo, a Bíblia era como um amuleto, abria no Salmo 91 e deixava ali, tá? Mesmo que era assim, irmãos, existia um temor em relação, as pessoas viam a Bíblia como algo especial. Independente se elas não tinham muito conhecimento bíblico, deixava a Bíblia aberta no Salmo 91 e tal, as pessoas, elas sabiam que a palavra, aquela ali era a palavra de Deus e era algo diferente, não era um livro comum. Agora, no pluralismo, a Bíblia se tornou apenas mais um livro. Jesus se tornou apenas
mais um profeta, um homem bom, né? Ninguém fala que Jesus é ruim, né? Um homem bom. E isso parece que tem trazido contentamento para os cristãos. Eu não entendo isso. Parece que nós estamos avançando, mas nós estamos regredindo na evangelização. As pessoas acham porque as pessoas hoje estão aceitando Jesus como um cara legal, parece que ainda estamos avançando. Nós estamos regredindo, irmãos. Nós estamos regredindo. Você lembra, quando a gente vai casar lá no cartório, juiz de paz, alguns, né, ele pede para colocar a mão na Bíblia, aquela coisa toda, né? Hoje em dia isso aí é só um... Não que funciona, né, irmão? Não que funcionasse antigamente colocar a mão na Bíblia, agora o casamento está salvo, né? O casamento está... Agora não vai acontecer nada. Né? Nem potestades, nem principados, nada me separará da minha esposa, né? Versão Alexandre Sagakibar aí. Então, a Bíblia ela tinha esse... Hoje não. Hoje o pessoal nem liga. Hoje é algo simplista, não é mais revelação. Né? Por quê? Porque hoje tudo se relativiza. Hoje tudo se relativiza. Você já parou para pensar qual que é a estratégia para uma sociedade assim? Tão polarizada? Uma sociedade assim, não só demograficamente, que nós vemos essa migração, né, de vários povos, igual eu estava falando nas outras aulas. Você vai no centrão de Londres, nunca fui, tá, irmãos? Mas você vai no centrão de Londres, lá só vê judeu. Só vê judeu. Dizem que Londres tem mais judeu que na própria Jerusalém. Maior tudo, né? Então, a estratégia, né? Tantas misturas de cultura, de pensamento. Qual a estratégia, né, para pregação? Qual que é? Qual deve ser a nossa estratégia para alcançar essas pessoas? Porque são essas pessoas que você vai encontrar na cidade. São as pessoas que você vai encontrar nos movimentos, na muvuca. E o Senhor vai te dar a oportunidade para você evangelizar. E aí você vai ter em mente que essas pessoas têm esse tipo de pensamento. Vamos supor, se você for entrar numa universidade hoje, você vai ver isso aí muito bem caracterizado. Porque começa ali. É uma doutrinação e na universidade parece que chega no ápice do pluralismo. Você vê de tudo quanto é pensamento. A ponto de eu conversar com uma pessoa, uma moça, e ela falar que comer carne é pecado. Eu pedi base bíblica para ela. Ela falou que não sabia, mas que os líderes dela tinham, né, uma base bíblica. Eu falei, não tem problema você comer só verdura. Não tem problema nenhum. Agora você não pode dizer que comer carne é pecado, né? Não, porque faz isso com os animaizinhos e não sei o quê, flu-flu. Então, para você ter uma ideia como está, irmãos. E nós temos que ter uma estratégia para evangelizar. Não dá mais para chegar, nunca deu. Nunca deu. Para você ver como nós perdemos tempo e regredimos em vez de avançar no evangelismo. Não se engane com as estatísticas. O Brasil tem 30% de cristão. Para com isso. Não se iluda. Não se iluda. Para com isso. Então, não olhe para essas estatísticas aí. Nós regredimos. Se for comparar o evangelismo da igreja primitiva, que é um modelo, meu Deus, irmãos, nós estamos anos-luz atrás. Nós precisamos nos preparar. Sabe por quê? Porque esse é o meu comissionamento, é o seu comissionamento, e eu vou mostrar para você na palavra, se der tempo, que é uma ordem de Jesus, é no imperativo que ele fala. É voz ativa, está falando assim, prega. Não tem outra escolha, prega. Vai. Não tem escolha. Não tem não vou poder, Senhor. Não tem isso. Tá? Então nós temos que ter uma estratégia, e eu quero passar uma estratégia aqui para nós, que essa é fundamental. Você precisa entender isso. A estratégia para a sociedade nos dias de hoje, para evangelizar uma sociedade
multirreligiosa, pluralista, pós-moderna, relativista, é você ser um apologeta, é você confrontar com a palavra a verdade de Cristo com a verdade da pessoa. Você está preparado? Será que nós estamos preparados, irmãos, para responder as perguntas dessas pessoas? Nós citamos outras aulas, Paulo ia na sinagoga. Primeiro lugar, como a Bíblia fala, como de costume. Ele chegava numa cidade, num grande centro, sinagoga. O que ele ia fazer lá, irmãos? Pregar para crente? Não, ele ia confrontar. Apologeta, ele ia confrontar. Não tem outra forma de evangelizar sem confrontar. Não, mas é muito, muito ofensivo. Não, você não vai ser ofensivo. Você vai ter argumentos. Você vai ter a verdade ao teu favor. A Bíblia fala que os fariseus, os saduceus não resistiam à sabedoria de Estevão. Eles não resistiam. O que estava acontecendo ali? Um confronto. Não tem como nós atrairmos ou falarmos de Jesus falando assim, não, Jesus te ama, vai dar tudo certo, é só vir para a igreja. Não tem como. É confronto de ideias. É na área das ideias. Eles vão argumentar aqui, você vai argumentar aqui, com todo o respeito. Por isso que nós temos que estar embasado na palavra do Senhor. Por isso que nós temos que estudar isso aqui, comer esse livro. Porque senão como que a gente vai responder? A pessoa fala assim, mas por que o jovem lá pergunta, mas por que não pode fazer sexo antes do casamento? Ah, por que do homossexual, vocês falam que não vai para o céu? Pensa aí nos questionamentos da sociedade hoje, irmãos. Pensa aí, para pensar. Será que nós teríamos a resposta correta, bíblica, para essas pessoas? Para então quebrar cadeias espirituais através da palavra? E a pessoa falar assim, nossa. Porque, irmãos, não é você. Mas se você tiver o argumento correto da palavra, é a palavra que vai fazer. É a palavra que vai quebrar. Sabe por quê? Porque Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, né? Que ele fala dos sofismas. Ele fala do sofisma, é o 4. Vamos ver se é o 4 ou é o 10. É o 10, 4? Não, vamos ver, peraí. Vamos ver. Não, Deus esse século cegou o entendimento dos homens, para que a luz do evangelho não resplandeça. Tal. Deixa eu ver se é o 10. 10, 4 e 5. Aqui, ó. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Ó. Porque as armas da nossa milícia, olha só. Acho que o pastor vai colocar lá para vocês acompanharem junto. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Olha lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? Aqui, ó, na mente. 5. Destruindo argumentos. O que destrói argumentos, irmãos? A palavra de Deus, que é poderosa. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que esses argumentos, esse pluralismo vai contra o quê? Vai contra o conhecimento de Deus. E levando cativo, olha só o que a palavra de Deus faz. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É tremendo esse versículo, irmão. Sabe por quê? Quando ele fala as armas da nossa milícia, ou as armas da nossa guerra não são carnais, ele está falando da espada do Espírito. Ele está falando do capacete da salvação. Ele está falando do cinturão da fé. Ele está falando das sandálias que anunciam o evangelho da paz. É isso que ele está falando. As armas da nossa guerra não são humanas. Não são carnais. Por isso que nós temos que confrontar com essas armas. Para quê? Para a destruição de fortalezas. Todo argumento, toda altivez do homem, orgulho, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe por quê, irmão? Você sabe qual que é
o cerne da decadência do homem, qual que é aquilo que derruba o homem de verdade? Está lá em Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Ó, a partir do 20. A partir do 20. Para a gente pegar o fio da meada. Como dizia meu avô. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, pela natureza nós conseguimos ver Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está falando de uma geração. Ó. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Olha aqui o problema. Nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí depois aí vai avançando, aí vai falar de que o homem saiu do seu curso natural, né? Homem com homem, a mulher também com mulher. Fala, Zé. Sim. Esse é o grande problema da evangelização hoje, né, irmãos? Que a gente vem desconstruindo nessas aulas, porque hoje para você evangelizar não é só chegar com uma cesta básica, com um prato de marmita, né, e pregando um evangelho parcial. Isso não vai adiantar nada. Nós temos que matar a fome, sim, mas o principal não é matar a fome. Jesus falou, os pobres tende convosco sempre. Ou seja, a palavra é a prioridade. Eu nem sempre. Só quando o coração estiver realmente aberto para a palavra, para Jesus. Então, irmãos, a estratégia de ser um apologeta, de confrontar de forma bíblica, de responder a esse questionamento com as respostas que nós encontramos aqui, é a melhor estratégia. Para os dias de hoje, não tem como. Onde está muito polarizado as ideias. Não existe uma verdade absoluta. Não existe. Mas também se essa pessoa entender que aquilo é uma verdade absoluta, ela joga tudo fora. A bagunça, toda aquela bagunça na cabeça dela, cai por terra, toda fortaleza. Porque assim, irmãos, se fosse antigamente, talvez o evangelismo era um pouco diferente, porque as pessoas ainda respeitavam a Bíblia. Então você trazia aqui uma narrativa bíblica, expunha o texto, e as pessoas criam. Agora hoje, para que adianta você fazer uma narrativa bíblica, exposição do texto, sem confrontar ideias? Para eles, você está lendo só um texto, uma história. Está lendo uma história. Então nós temos que ter isso em mente. Por isso que nós precisamos, irmãos, ter estratégias apologéticas, treinamento apologético, livros apologéticos. Só ler um pouquinho as cartas de Paulo já dá para ver, né, irmãos? Como ele era um apologista, né? Você vê que nas viagens missionárias de Paulo, como eu falei, ele sempre ia confrontar nas sinagogas. Um exemplo é o texto de Atos 14, 1 a 3, vamos fazer a leitura. Atos 14, 1 a 3, nós vamos ver Paulo fazendo isso.
Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Irmãos, Paulo chegava na sinagoga, irmãos, e ele logo ia argumentando que a salvação só era por meio de Jesus. E os judeus achavam o quê? Eles achavam, não, que tinha que se circuncidar, né? Que você tinha que seguir à risca a lei de Moisés, enfim, anulando a graça de Cristo. Anulando a graça de Cristo. E Paulo ia totalmente com um argumento contrário deles. Totalmente contrário. Nós sabemos que não era só espiritual, mas era cultural, porque olha a dificuldade que Pedro teve para deixar a circuncisão. Olha a dificuldade que ele teve. O Senhor deu uma visão para ele de todos os animais para ele comer, né? Simbolizando pessoas de raças, tribos, nações, que Deus falou assim, aquilo que eu dou é puro, tudo é meu, é puro. E Paulo, ele ia, como de costume, na sinagoga. E lá ele tinha esse confronto, irmãos. E muitos judeus creram em Jesus através do confronto. Ou será que ele falou assim, não, chegou nos judeus lá, da circuncisão, fariseus, aqueles fariseus mesmo dogmáticos, irmãos. Chegou neles e falou assim, não, Jesus ama vocês, né? Só, né, todos os caminhos levam a Deus. Não, ele chegou confrontando aquelas ideias. Está errado. Porque a palavra de Deus diz assim. O Velho Testamento já falava do Messias. Moisés, sabe o Moisés que vocês idolatram? Ele falou do Messias. Então é assim, com essa estratégia, irmãos, que nós vamos ver se Atos 19, 8 a 10 também, outra referência. Atos 19, 8 a 10. Vai dizer assim, olha lá, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Ou seja, Paulo era preparado, tinha argumento, tinha Bíblia. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, que era Éfeso, né, ouviram a palavra de Deus. Quando ele fala aqui, que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, não é que Paulo pregou para todo mundo, mas ele estabeleceu uma igreja firme, era a igreja de Éfeso, e essa igreja fez o seu papel missionário. Nós falamos sobre isso também nas primeiras aulas, né? Dessa preparação. Paulo, quando ele fala, não tem mais campo missionário para mim em Roma, por isso que eu vou para a Espanha, ele não está falando que ele evangelizou tudo, mas ele deixou uma igreja preparada que estava fazendo o trabalho que ele faz. Ele preparou os seus guerreiros, ele preparou os seus missionários para fazer o mesmo trabalho que ele fazia. O mesmo. Tá, irmãos? Essa é a nossa incumbência. Porque missão vem de missione, do latim, que é autoridade, incumbência, poder dado por alguém para fazer algo. Isso é missão. Então mudou a visão bíblica. Ou seja, mudou a visão que a sociedade tem da Bíblia.
Sabe o que mudou também? A visão que a sociedade tem de pecado. Esse é o pior, irmãos. Esse é o pior. A visão de pecado na sociedade mudou. Por quê? Se relativiza tudo, o pecado também vai ser relativizado. Então, antigamente, nós víamos, olha lá, você pode ver no século XIX, século XX. Se você ler alguma literatura, você vai ver que pecado ou erro humano para eles era o quê? Era moral, espiritual e cultural. Então tinha pecado moral, tinha pecado espiritual e tinha pecado cultural. Estabelecido pela sociedade. Bem estabelecido pela sociedade. E no pós-moderno, hoje, como que funciona no século XXI? O que vocês acham? Qual que é o pecado que a sociedade tem como pecado? Só o moral. Só roubar, matar. Por isso que muita gente acha que se converteu, muita gente acha que nasceu de novo da água e do Espírito, porque parou de fumar. Ele parou de fumar, ele parou de beber, parou de ir na danceteria, ele se converteu. Mas a mente dele não mudou. Ele só parou dessas coisas, mas a mente dele não mudou, não houve uma metanoia. E está dentro das igrejas. As pessoas achavam ruim, irmãos, quando perguntavam para mim, eu falava, mas não nasceu de novo. Quem é você para julgar? Não sei o que o irmão não nasceu de novo. Não nasceu. Dá para ver. Não nasceu de novo. Ele simplesmente deixou de beber e fumar, porque achou uma comunidade bacana, os irmãos são bem atenciosos, e ele se gostou do local, é mais um clube para ele. Tem muita comilança na igreja, tem muito entretenimento, tem retiro, tem tudo. Vixe, para ele é uma maravilha, não precisa nem pagar. Então, irmãos, devido a esse conceito da sociedade de pecado, a igreja também, da mesma forma, que é reflexo da sociedade. O erro é só moral, não tem mais erro espiritual, não. Ofensa a Deus? Não tem mais, não existe. Desagradar a Deus? Não, é só não matar e roubar, que eu não desagrado. Não trair minha esposa. É uma sociedade que ela não aceita o conceito de pecado. E aí entra o nosso desafio, mostrar para as pessoas que elas são pecadoras. E elas necessitam da graça de Cristo. E como você faz isso? Dizendo para ela que Jesus morre de amores por ela? Ou dizendo que ela é uma pecadora, miserável, inimiga de Deus, destinada ao inferno? Como que faz isso, irmãos? Parece que nós somos radicais, né, irmãos? Mas como falar de salvação para uma pessoa que não entende que é perdida? Como que eu vou falar? Não, eu tenho um Salvador, tem uma pessoa que pode te salvar. Mas salvar do quê? Eu tenho casa, eu tenho emprego bom, todo ano eu vou para a praia, meus filhos estudam em colégio particular. Salvar do quê? Do que eu preciso ser salvo? Para que ser salvo? Está vendo o tamanho do desafio, irmãos? Agora vocês acham, vamos concatenar aqui, vocês acham que esse evangelismo de Jesus te ama tem algum efeito? Está convertendo as pessoas? Esse negócio de a pessoa ir lá visitar a igreja, fazer um apelo aqui, já batiza no mesmo dia, na mesma hora. Será que está fazendo efeito? Está mudando as pessoas? Não está, irmãos, não está. Isso, como eu tenho sempre dito, isso é culpa nossa. Não dá para pregar um evangelho de salvação sem falar de pecado. Não dá, não tem como. Tem que falar do pecado. Eu sou pecador, você é pecador. E se a gente continuar, se nós tivéssemos continuado na vida que nós estávamos condenados, destinados ao inferno. Não tem outra coisa.
Em Efésios capítulo 2 vai dizer isso. Salvar de quê? Salvar para quê? Não tem pecado. São seus olhos, é você que está vendo pecado onde não tem. Temos que falar de perdição, temos que falar de pecado. Qual que foi a primeira pregação de João Batista? Qual que foi a primeira pregação de João Batista? Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Primeiro a má notícia, né? Depois a boa. É assim que funciona no Evangelho. Primeiro a má, depois você traz a boa. Essa é a ordem, não primeiro a boa, depois a má. Os fariseus querendo ser batizados por João Batista, né, para cumprir aquele protocolo, igual muitos de nós nas igrejas fazemos. Né? João Batista falou, quem vos indagou a fugir da ira vindoura? Tragam primeiramente frutos de arrependimento. Eles queriam só se batizar achando que aí ia estar salvo, né? Cumprir um protocolo. E hoje é a mesma coisa, né, irmãos? A pessoa batiza, não, agora eu estou dentro. Passaporte carimbado, estou dentro. E aí Jesus está falando a mesma coisa de João Batista. Fala assim, mas quem ensinou vocês a fugir da ira do Senhor? A ira do Senhor vai pegar vocês. A ira do Senhor está à porta, está batendo. É porque, assim, também nós temos que entender o cenário político. O fariseu era um político. Existia o Sinédrio, 70 homens políticos, né? Eles eram autoridades religiosas, eclesiásticas, mas também políticos. É por isso que Nicodemos não queria perder o seu posto, né? Não tinha seguido Jesus. Então, irmãos, para nós terminando aqui, João Batista pregou arrependei-vos. Jesus, depois da tentação do deserto, arrependei-vos. Pedro, depois do Pentecoste, arrependei-vos. Por que nós estamos querendo pregar Jesus te ama? Então, esse evangelismo de hoje, nós estamos querendo falar de salvação para quem não entende que está perdido. Nós queremos exortar a santificação. Não, você tem que deixar isso, deixar aquilo, você vem para Jesus, você deixa isso, deixa aquilo. Para quem não, até dentro das igrejas, não se sente impuro. Não acusa o pecado. A pessoa peca e não está sentindo nada, está tudo bem. Não tem o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo nós temos essa consciência. Tá, irmãos? Então, nós precisamos, eu não vou conseguir terminar aqui o estudo, mas fica para a próxima, eu vou trazer algo mais prático, aqui mostrando Paulo com Timóteo, dando um ensino para ele sobre evangelização. Mesmo que Timóteo era um evangelista, esse era o seu ministério, né? Mas que ele era pastor, tudo, ele era um evangelista. Por isso que Paulo fala para ele, né? Para que ele faça o seu trabalho. Trabalho de um evangelista, né? E nós temos que ter essa estratégia, mudar a nossa mente para entender que para nós evangelizarmos no século 21, nós precisamos ter mais de Bíblia, mais argumentação, irmãos. Mais argumentação. Por quê? Hoje a informação está em alta. Está em alta. Né? As empresas de high-tech, só subindo. Os irmãos que trabalham aí com programação, está tudo ficando rico aí. Não. Brincadeira, né, Edgar? Não é brincadeira, irmãos. Então, irmãos, nós estamos nesse tempo aí. Então, nós precisamos ter estratégias diferentes. Não adianta pensar, né, como vamos colocar os nossos pais, nossos avós aí, com
uma estratégia evangelística bem simples, mas que eles eram muito sinceros, tudo bem simples. Hoje não dá. Hoje não dá. Eu estava falando com o Juliano esses tempos, a mesma coisa, estratégia aí de comércio, de loja. Se você ficar no raso, você fica para trás. Se você não evoluir, se você não se atualizar, acabou. Você fale mesmo, fecha, não fecha a loja, Juliano? Fecha, né? Se não tiver, fecha, irmãos, fecha. Tá? E no Evangelho é assim, se nós não tivermos a estratégia correta, tá? Não é só Bíblia, você vê que não é só Bíblia, Paulo tinha estratégia. Né? Nós não tivermos a estratégia correta para os nossos dias, que é o Espírito Santo que nos dá a revelação, nós não conseguimos evangelizar. Mas eu creio que o Senhor tem preparado aqui uma geração, uma igreja compromissada, irmãos. Compromissada com Jesus. Sabe por quê? Porque você vai confrontar alguém que você ama, mas por amor a Cristo. Você vai confrontar com todo amor. Você vai falar, ó, eu te amo, mas eu não posso aceitar isso. Eu não posso me corromper. Eu não me corrompo. Porque eu amo mais Jesus do que você. Eu te amo também, mas eu amo mais Jesus. O meu Jesus que me salvou. Eu te amo, mas você não morreu por mim numa cruz. Então, irmãos, nós vamos ser cristãos bem fundamentados, que amam verdadeiramente o Senhor Jesus, mais do que tudo, que é o primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus. Todas as forças, entendimento. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais essa reunião, Pai, de estarmos na Tua presença, Senhor, nos alimentando, desfrutando da Tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor tem olhado para essa igreja local aqui da cidade de Paranavaí, Senhor, e tem visto homens e mulheres, guerreiros, Senhor, que vão usar das armas, Pai, da Sua milícia, que não são humanas, mas são espirituais, Senhor. Para, Deus, para tirar pessoas que estão, Senhor, nas mãos do inimigo, Senhor, para saquear o inferno, Senhor. Porque muitas pessoas estão indo para lá, nós não podemos, Pai, negligenciar esse fato. Muitas pessoas estão indo para o inferno. E o que nós estamos fazendo? Será que não podemos fazer um pouco mais? Tenho certeza, Senhor, se nós nos prepararmos, Senhor, o Senhor vai fazer grandes coisas por meio das nossas vidas, Pai. Porque há uma alegria imensa, Senhor, no céu, quando um pecador se arrepende, Senhor. Pai Celestial, não há alegria melhor para um pastor, para um discipulador, para um líder, do que ver alguém, Senhor, abandonando, Pai, a sua ideologia, abandonando os seus gostos, as suas vontades e obedecendo a Cristo, amando a Cristo de todo o coração, dedicando na palavra, dedicando na oração, Senhor. Pai, não há orgulho maior, não há alegria maior para nós ver uma igreja, Senhor, compromissada com a Tua palavra, sem misticismo, Senhor, sem idolatria à liderança, Senhor. Pai, sem barganha, troca, Senhor, contigo. Não, mas simplesmente o amor de filhos. Pai, o amor, Pai, que entende que nós queremos apenas viver para sempre com Jesus e com o Pai e com o Espírito Santo, viver para sempre ao lado deles. O resto nada mais importa, Senhor. Pai, nos dá um coração, Senhor, missionário, também que quer levar o máximo de pessoas possíveis junto para morar no céu, como o apóstolo Paulo, que queria ganhar o maior número de pessoas, mas não de forma imprudente, mas de forma prudente, com estratégia, com sabedoria, deixando o Espírito Santo direcionar, a ponto de o Espírito Santo dizer: não, você não vai pregar na Ásia, agora. O Espírito Santo impedir Paulo de pregar. Agora você vai para Macedônia. Nós temos que ter, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do teu povo
em o nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe você, sua volta para casa. Em nome de Jesus. Está encerrado.